forma mais eficiente e eficaz. A gente consegue chegar lá onde precisa chegar. Amém? E sem mais delongas, cara, esses próximos 4 encontros que a gente vai ter, a gente vai falar sobre algo muito massa. Eu já dei uma dica aqui um pouquinho antes. Mas a gente vai falar a respeito de identidade. A respeito de quem somos, a respeito de, cara, no fim das contas, who am I? Para que eu estou aqui? Para que eu vim para cá? Né? E esse é um tema que a gente vê que é muito, muito importante e muito relevante. A gente que vem trabalhando com jovens mais de perto e tudo mais, a gente vê, cara, que existe um gap de ausência de identidade muito grande. E, cara, muitas coisas que a gente faz e muitos erros que a gente comete, sabe, a gente só olha a ponta do iceberg, mas se a gente for olhar o que está debaixo d'água, é na verdade porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não tem firmeza naquilo que nós somos, em quem nós somos. E a gente vai lidar sobre esse ponto. Esse ponto é muito interessante. Glória a Deus. E eu preciso que vocês participem comigo, amém? Eu gosto de vocês fazer barulho, eu gosto de vocês quando vocês respondem, quando vocês riem, quando vocês falam, glória a Deus, aleluia, aquelas coisas todas. Faz mesmo que isso é muito massa. A gente tem um feedback e a gente vê que, tipo assim, ok, tá rolando, é massa. Glória a Deus. E, cara, olha só, esses dias atrás, eu tava precisando procurar um espaço, porque a Jamie pediu para que eu olhasse um espaço. Jamie é a diretora do projeto Life Connection Center. E aí, cara, de cara eu lembrei do Danilo. Você conhece o Danilo? O advogado Danilo? Aí eu lembrei que ele tem um espaço do lado do escritório dele. Aí eu falei assim, cara, que massa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar o Guilherme. Você conhece o Guilherme? O advogado Guilherme. E aí, mano, eu procurei o Guilherme. E eu falei assim, Guilhermão, cara, tem um espaço aí, mano, do seu lado, do lado do Danilo. Dá uma olhadinha lá e não sei o que, cara, porque eu acho que vai ser bem interessante. Você conseguiu notar o que acabou de acontecer? Eu citei 3 pessoas. Mas o louco é que é o seguinte, a gente identificou as 3 pelo que elas fazem. E não por quem elas são. E, cara, isso é algo que acontece muito com a gente. A gente se deixa rotular e identificar muito fácil pelo aquilo que nós fazemos e não por quem nós realmente somos. E aí o louco é o seguinte, que se a gente seguir nessa linha, se a gente seguir nesse path, a gente está, correndo um grande perigo. Porque, cara, se você, por exemplo, vou pegar o Guilherme, onde é que está o Guilherme? Em algum lugar, estou malhando ele aí. Hoje é dia de malhar o Guilherme. Cara, imagina só, o Guilherme lá, tá 40 anos de advocacia, ele se olha no espelho e fala assim, doutor Guilherme. E aí, cara, por alguma coisa, amanhã, ele recebe uma notícia falando assim, ó, o seu certificado foi cassado e você não pode mais advogar. E agora? O que acontece com o Guilherme? Que durante 40 anos foi advogado, e ele se definia como advogado. E aí, de repente, a gente tem uma crise. Essa crise é chamada de crise de identidade, ou crise de meia-idade, ou crise existencial, chame como quiser. Mas isso é simplesmente quando a gente troca os valores, e a gente deixa o que a gente faz definir quem nós somos. E, cara, a gente busca plantar uma geração que sabe quem é. Sabe quem é. Independente do que tu faça, independente do seu trabalho, independente da atividade que você pratique, o esporte, o blá, 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 blá. A gente quer uma geração que simplesmente sabe quem é. E, cara, quando a gente vai falar de identidade, esse é um tema bastante extenso. E hoje, na data de hoje, eu queria abordar o ponto onde a gente tem a definição muito clara para que então a gente possa, né? O que a gente vai fazer hoje é o seguinte, a gente vai pegar o arado e a gente vai cavucar a terra. E a gente vai preparar a terra. Lembra que eu falei que a gente vai pregar a respeito disso em uma série? Tá? Então, primeiro de tudo, cara, exemplo, quando você vai para o exército, você passa 6 meses num chamado bootcamp, right? O que eles fazem lá? Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles precisam implantar em você uma cultura. Eles precisam implantar em você uma identidade. E qual é a primeira atitude que eles tomam? Alguém arrisca? Ok. Eles pegam o seu psicológico e eles destroem o seu psicológico.
todinha. Simplesmente para quê? Para que eles possam substituí-lo. Então ele vem, prepara o terreno durante alguns meses, e aí depois ele implanta a cultura do Army, whatever. Para que então você seja uma pessoa que se identifica lá dentro e tudo mais. E aí você seja segundo o padrão. E o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente precisa quebrar alguns conceitos, a gente precisa quebrar alguns pilares que talvez a gente tenha construído errado. Amém? Amém? É isso aí. Vou falar igual o pastor Paulo. Vocês estão me olhando assim meio sinistramente aí. Aí vocês riem, né? Aí vocês riem, né? Mas amém. Cara, quando a gente vai falar sobre identidade, existe um assunto que a gente não pode lidar, aliás, a gente não pode deixar de lidar quando a gente fala de identidade, que é chamado. Identidade e chamado, eles caminham entrelaçado. Porém, nessa primeira série, a gente vai lidar apenas com o primeiro ponto, que é a identidade. E logo após, a gente vai dar um Hadouken de fogo, e a gente vem falando de chamado, ok? Eu sou meio tonto assim. E a gente vai falar a respeito disso, então uma coisa vai complementar a outra. Confia na gente que... Como que é? Embarca na viagem que o negócio vai ser massa. Beleza. Então é o seguinte, quando a gente fala a respeito de identidade, a gente precisa entender o seguinte, o Roger só ri de mim aqui ó, o tempo todo. Te entrego mesmo, tá bom? Te entrego. E, cara, a gente precisa entender 3 coisas. Aliás, a gente precisa entender que identidade só chega a nós de 3 formas. 3 únicas formas. Quando a gente pensa de identidade, ele é filho da mãe, ele já sabe mais ou menos o que eu vou falar aqui agora. 3 formas. A gente tem o fabricante. Concorda que quando eu fabrico um computador, eu posso dizer o que ele é? Quando eu fabrico algo. O cara lá, imagina lá. Esqueci o nome dele. O cara que fez a lâmpada. O Thomas, né? Não sei o que, Thomas Edison. Vem em mim que é sucesso, tio. História aqui é com nós. Vem Thomas Edison e cria um troço que brilha. E aí? Ninguém sabia o que era aquilo. E aí, porque ele criou, ele fala, hey, isso é uma lâmpada. Não é a de Aladim, mas é uma lâmpada. E, cara, então a gente tem a primeira característica de identidade. O primeiro lugar que a gente adquire identidade é através do Criador. Quem cria algo diz para que aquilo é feito. Cara, hoje em dia a gente sofre demais a respeito de identidade nesse ponto, porque, mano, a gente é levado pela sociedade, pelas mídias sociais, pelo próprio YouTube, pela TV, pelo cinema, por qualquer onda de mídia, dizendo assim, você é isso, você é aquilo, você deve ser assim, você deve ser assado. E a gente tem o quê? Se a gente for parar para olhar, a gente está fazendo o seguinte, ao invés da gente olhar para o Criador dando uma identidade, a gente tem olhado para a pessoa do lado dando uma identidade. Você já parou para pensar que não existe a possibilidade em uma geladeira de Coca-Cola, sabe aquela geladeira da Coca-Cola vermelha que fica nos restaurantes, fica em qualquer canto? Imagina só, existe a possibilidade de uma garrafa de Coca-Cola virar para outra e falar assim, tô ligado que isso é Pepsi. Existe essa possibilidade? Ou então ela vira e fala assim, mano, na boa. Dolly é sacanagem demais. Dolly não, aí chamar uma Coca de Dolly é ofender. Mas olha só, não existe essa possibilidade. E ei, por que eu e você hoje deixamos que qualquer pessoa que chega ao nosso redor dizer quem nós somos e a gente tem aceitado isso de braços abertos? Por quê? Eu tô achando que você é meio assim, hein? Fulano falou que eu sou, então devo ser mesmo. Oi? Cara, tá errado, velho. Tá errado. Então a primeira forma de adquirir... De adquirir identidade é através de quem cria. E aí eu te convido, cara, a abrir Gênesis 1:27. Eita, Deus, xereguedeia. Aleluia. Aleluias.
A palavra do Senhor... Cara, eu não vou esperar muito não, porque senão a gente vai perder o tempo. Eu gosto de falar bastante, então eu vou me enrolar. Gênesis 1:27 fala o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Cara, então quem que é o nosso Criador? Deus, certo? Porque ele olhou, falou, façamos... Esse ponto também é muito louco, essa palavra façamos é uma chave absurda, mas não vamos entrar nela hoje não. Mas façamos o homem a nossa imagem. Cara, quem nos criou? Deus. Então o primeiro ponto de identidade é de cima para baixo, não é do lado para o lado. Nunca, nunca. É sempre na vertical e nunca na horizontal. Aprenda essa. Segundo ponto, cara, quem pode te dar identidade é quem compra. Olha que louco. Se eu quiser, por um acaso, comprar essa garrafinha aqui, eu vou falar assim, ó, isso aqui não é uma garrafa. Eu vou guardar lápis aqui dentro. É meu, tio. É meu. Eu faço o que eu quiser com isso. É meu. Você concorda ou não? É meu. Então eu posso dar a identidade que eu quiser para isso, porque é meu. Se eu quiser usar de ponta cabeça, eu vou usar, porque é meu. E eu estou nem aí porque você pensa. Porque é meu. Da mesma forma, cara, você já viu que cada uma pessoa tem uma forma de fazer o lace do sapato? Por quê? Porque é teu. E você faz o que você quiser, porque é teu. E aí, cara, olha que louco, a Bíblia é absurdamente louca. 1 Pedro 1,18. Abre lá, um corajoso. Abre, liga, power, abre o aplicativo, o que você quiser. Pega a pedra aí, lê na pedra, ou sei lá. Olha na TV. Thank you. Diogão. Aliás, by the way, salva de palma pro Diogão, velho, porque ele nunca deixa nós na mão aqui com as letras. Uhul! Isso aí. Cara, olha só. 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 e 19, diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos ou comprados. Ah, mano. Ei! Aleluia. Meu Deus do céu. Ok. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. E aí eu te pergunto, então, ei, quem é que te comprou? Não, peraí, com mais firmeza aí. Quem é que te comprou? Quem é que te comprou? Não vale a primeira fila. Jesus do céu, toma uma capsulinha assim ó, de tirar a vergonha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, Cristo te comprou. E não foi com ouro, com prata, com um monte de dólar, com uma bolsa de sei lá o quê, com uma caixa de barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Ho, ho, ha, hi, do Silvio Santos. Quem pegou, lembrou. Quem não pegou, perdeu. E é isso aí, cara. Ei, muito mais do que isso foi o sangue vertido na cruz. E eu te digo que o sangue vertido na cruz, aquilo sim foi suficiente para pagar o meu e o teu preço. E por que que a gente se vende tão barato? Por quê? Por quê, cara? Por quê? Que se o mundo girar para você e falar assim, ó, mano, você tem um jeito meio assim, eu acho que você deveria, desculpa o português, eu vou ser bem cru e nu aqui, eu acho que você deveria cortar para os dois lados, porque você tem um jeito meio assim. E a gente aceita. Uai. Por que que a gente se vende tão barato, velho? Por quê? Oi? Thank you? Não entendi nada que ele falou, mas ok. Eu sou cute? Minha mulher fala o mesmo, então fiquei... Ok, whatever. É nóis, Pedrão. Te amo, mano. Mas olha só, por que que a gente se vende tão barato, velho? Por que que a gente deixa qualquer um chegar na gente e falar, mano, eu acho que você é isso aqui, aquilo outro. E a gente fala, ai, ele me entende tanto.
E a gente, cara, a gente aceita qualquer coisa. A gente compra gato por lebre assim, ó. É só alguém chegar falando o que a gente quer ouvir e a gente... Sabe? A galera da frente pegou. Sabe, mano? Ei, Deus te convida para viver uma vida onde você sabe quem é. Onde você é firme como um monte, que não se abala, mas permanece para sempre. Cristo te convida para uma vida leve, onde você sabe quem é, onde você não precisa vestir uma máscara para cada grupo de amigos que você tem. Oh, vou sair com a galera que joga futebol. Vou jogar, isso aí, é nóis. Vou sair com a galera do xadrez. Isso aqui, checkmate. Agora eu vou sair com a galera que é crente. Aleluia, varão. Sabe nem o que significa, né, mano? O cara acha que varão é tipo um varão. Ei, Deus ele te convida para viver uma vida leve, velho. Leve, onde você não precisa fingir nada, onde você é você. E Ele te ama porque você é você. E a gente vai chegar mais à frente, onde a gente vai saber quem é você. Amém? Então, cara, a gente lidou aqui 2 pontos. Nossa, eu sinto uma falta de um... nos fundos. Mas amém. Cara, então a gente lidou 2 pontos onde a gente pode adquirir identidade. O terceiro ponto, olha só. Terceiro ponto. Ok, certo. Quem se torna dono? Ok? Primeiro, quem fabricou. Segundo, quem comprou. Terceiro, quem é dono. Por que a gente fala assim, mas quem comprou é dono? É, mas se eu te der de presente, você também é dono, né? Então, cara, quem é dono? Quem é dono? Mesmo lance, se eu sou dono dessa garrafinha, eu faço o que eu bem entender dela. Se eu sou dono desse computador, eu viro e falo assim, esse aqui é pipa, e eu vou jogar no... É meu, eu sou dono. Eu faço o que ele bem entender, porque é meu. E eu posso dar a identidade que eu quiser. Bota uma rabiola e... Porque eu sou dono. Porque eu sou dono, eu faço o que eu bem entender, eu posso pôr a identidade que eu quiser. E olha só o que a Bíblia fala a respeito disso. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Fala o seguinte, esse é depois. Saibam, portanto, que o Senhor, quando a gente fala sobre Senhor, a gente precisa entender o contexto disso. O que é ser Senhor? Senhor não é pai e mãe que você fala assim, sim senhor, sim senhora. Não, é muito além disso. Quando a gente fala de senhorio, a gente precisa falar a respeito de servidão, escravo, senhor. Ou seja, se a gente lê o que está escrito por detrás desse senhor, a gente está lendo o quê? Dono. Se eu sou senhor de escravos, eu sou... Não, vamos comigo. Se eu sou senhor de escravos, eu sou... De escravos. É isso aí. E aí, olha só o que a Bíblia fala então. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha que louco. Então, cara, Ele é dono. Cara, olha que louco, velho. Que louco. Só existem 3 formas de eu adquirir identidade. E as 3 formas, elas são preenchidas por quem? Por Deus. Por Deus, cara. Por Deus. E a gente continua na nossa cabecinha, no nosso jeitinho de agir, como se a gente tivesse o controle de tudo, como se a gente soubesse de tudo, como se os outros tivessem uma baita de uma palavra sobre a nossa vida, um crédito danado, e a gente dá ouvido para tudo, para todos, menos para aquele cara que fez e modelou, e falou, isso aqui é feito para isso. Nossa, esse ponto, isso aqui é feito para isso, é top demais, mas não vai entrar nele não. Ok, cara, e aí eu vou te convidar então, a gente trazer isso um pouco para a nossa realidade, um pouco para o nosso conceito, para o nosso dia a dia, e eu quero te convidar a uma viagem. Essa viagem começa em Gênesis 25 e 25. Gênesis 25 e 25 vai relatar o nascimento
de dois irmãos gêmeos. Ali a gente vai ter a história começando de Esaú e Jacó. Dois caras. E aí é louco porque a Bíblia relata o seguinte, em Gênesis 25 e 25. O primeiro a sair, ele era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Malandro do céu, Tony Ramos nasceu aqui, ó. Ok. Coberto por um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa peludo. Depois saiu o seu irmão, detalhe, com a mão agarrada no seu calcanhar, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Olha que louco. Nesse versículo a gente tem algo muito precioso. A gente vê, cara, duas pessoas recebendo de seus pais identidade. Pai, criador, dono, lembra tudo aquele negócio que a gente acabou de falar? Ok, dos pais recebendo identidade. O primeiro deles recebe através de uma característica dele. Ele era peludo, e aí por isso Esaú, que significa peludo. Já o outro, olha que louco, é através de uma atitude e não de uma característica. A Bíblia não fala assim, e Jacó era sem pelos, e por isso recebeu um pelo, ou não sei o que, de Jacó. Não, fala o seguinte, ele saiu agarrado nos pés do irmão, e por isso recebe o nome de Jacó, que significa, mano, aí é embaçado. Significa trapaceiro, usurpador, ladrão, sem vergonha, safado, corintiano. Não, brincadeira. Cadê? Mas olha só, velho, olha só. Dos pais, ele recebe uma identidade dizendo, esse aqui não presta. E aí o louco é o seguinte, é que Jacó levou muito a sério aquele ditado que diz o seguinte, acredite tanto numa mentira até que ela se torne verdade. Já ouviram esse ditado? E Jacó levou isso a sério pra caramba. Ele falou assim, mano, se eu sou Jacó mesmo, então eu vou agir de acordo, eu vou ser Jacó. E aí ele começa a fazer uns tramelique lá, e ele vive a vida inteira sendo o trapaceiro, ou usurpador, ou sem vergonha. Até o dia que, mano, Isaac, já velho de dias, já cegão, estava velhão, estava no fim da sua vida, no bico do corvo, estava quase indo embora, cego já, ele vira e fala assim, mano, eu preciso passar a bênção para o meu filho, primogênito, Esaú. Porque era assim, não sei se vocês já ouviram falar a respeito de primogenitura, mas sempre a bênção vai para o primogênito. By the way, só fazendo um parênteses super rápido aqui, prometo que é rápido. Diz o seguinte, eu estou matando o cara da tradução, mas amém. Cara, seguinte, por que o primogênito leva a bênção? Para e pensa. Porque o primogênito ensina o pai a ser pai. O primogênito vai levando tudo na testa. E por isso ele recebe a bênção. Louco, né? Ok, fecha parênteses. Falei que era rápido. E aí, olha só. Ele chega, a mãe dele, escuta um xerenguendem lá do Isaac, chegando no Esaú, falando assim, Esaú, vai lá, caça uma caça, faz um assado para mim, um guisado, e nós passa esse negócio de bênção para frente. E aí, cara, Rebeca já falou assim, ele vai passar para Esaú. Vamos fazer um negocinho aqui, vou abençoar Jacó. E aí começa aí. E aí ele vai, a Bíblia fala que ele se cobre com a pele de um carneiro, de um bode, aliás, de um bode. Mano, tem uma simbologia absurda aí, mas não vamos entrar não. Cara, aí ele vai e se cobre com uma pele de bode, pá, coloca a Bíblia fala que ele se veste com uma roupa de Esaú, e aí ele chega na presença do pai dele e tal. Paizão, sou Esaú aqui, mano. Passa a benção pra nós. Sou Papai Noel. Ok. Mano, minha cabeça ela vai puxando muitas referências ao mesmo tempo, assim, ó. Só de besteira, né, meu amigo? Aí, cara, olha só, ele vai, ele se finge de Esaú. E aí, mais uma vez, ele pega e ele fala assim, eu sou Jacó. Nossa, já lembrei de outra cena já, do Friends. Mas, cara, ele pega... Não vou falar, não. Não vou falar. I'm Joey, I'm disgusting. Ok. E aí ele pega e fala assim, já que eu sou Jacó, então eu vou lá e vou chegar de Esaú, mano. E aí eu vou receber a benção dele e vou receber esse troço aí de primogenitura e vou seguir a vida. E aí ele faz isso. E, cara, a Bíblia fala que quando o irmão descobriu, o irmão ficou muito bravo e saiu atrás dele. E ele saiu fugido de casa.
correndo, bababá, fugiu. Aí a Bíblia fala que ele foi para as terras do tio dele. Alguém lembra do nome dele? Ó, a galera aí que lembra. Tímida, mas lembra, é isso aí. Aí ele foi lá, e aí ele chegou e falou assim, não, tem uma tal aqui de... Como é que era o nome da mulher? Ih, a galera tá ruim de Bíblia mesmo, né? Ok, eu não vou contar para você ler. Aí ele vai e ele vê uma das filhas do tio dele. E ele fala assim, mano, eu vou trabalhar por essa mina aí. Eu vou chegar com pão, com bem amor. A Sara também. E aí ele vai, cara. E a Bíblia relata que então ele faz um tratado com o tio dele e fala assim, ó, eu quero me casar com ela. E aí o tio dele, eles entraram num acordo, e aí ele falou, ó, 7 anos eu vou trabalhar para eu conquistar a mão dessa sua filha. Olha aí, ó, 7 anos. Trabalha, menino! Sai do sofá! Sai! Fecha o Netflix! E aí, olha só, por 7 anos ele trabalhou. E aí, mano, por 7 anos ele trabalhou, e aí, cara, na hora que ele foi lá, falou assim, agora ganhei, é isso aí, é minha, bom, fechou o acordo, é nóis. E aí, a Bíblia fala que ele foi para a tendinha dele lá, dormiu com a mulher, e aí quando ele acordou, bem, surpresa, não era. E era a irmã dela. E aí, bom, resumindo a história, eu vou fazer bem short aqui, porque o tempo está indo embora. E aí eles trabalhou mais 7 anos, então, para conquistar a digníssima dele. Mais 7 anos. Ok? A Harry aqui tá... Não, isso aí, amor. Isso aí, você sabe o nome. Eu vou deixar eles lerem a Bíblia para eles sacarem o nome. Não põe na tela não, Diogo, senão eles vão saber o nome. Eu quero que eles leiam. Ok, amém. E aí, mano, olha só. Ele trabalhou mais 7 anos e tal. E aí a Bíblia, eu vou, tipo assim, correndo na história. A Bíblia fala o seguinte, que chegou um determinado momento que ele falou assim, mano, tiozão, até agora eu cuidei muito da sua família, cuidei dos seus bens, tudo que você me deu eu fiz prosperar, tudo que eu pus a mão deu certo, mas está na hora de eu cuidar da minha família. Está na hora de eu cuidar da minha família. Aí o tio dele fala assim, não, cara, mas eu tô ligado que Deus abençoou minhas coisas porque você estava aqui, então não vai embora não. E aí rolou um pá. E aí o tio deles entraram num acordo, que o acordo era o seguinte, tudo que for eles criavam cabras, bodes, essas coisas, tudo que for listrado, preto e malhado, era de Jacó, e tudo que fosse puro, ou seja, tudo que fosse branquinho, era do tio dele. Aí, velho, a Bíblia fala que Jacó resolveu dar mais uma de Jacó. Aí a Bíblia fala o seguinte, que ele saiu longe do tio dele, cerca de uma distância de 3 dias de viagem, e aí sabe o que ele fez? Ele pegou, tinha um aberto de água, onde a cria ia lá tomar água, né? Tirar sua sede e tal. E aí, a Bíblia fala que ele colocou umas varas, e aí ele fez listras nas varas, e aí ele cortou as varas para ficar, tipo assim, só tirar a casca, para que ficasse listrado, branco e preto, branco e preto, branco e preto. E aí o que acontecia? Quando as malhadas... Nossa, a palavra fugiu da minha cabeça demais. Quando elas estivessem lá, tomando água, e aí rolando lá fazendo o que tinha que fazer, eles iam olhar as listras, e aí o que acontecia? Tudo que nascia listrado. Tudo que nascia ou preto, ou listrado, ou malhado. E aí Jacó, o que ele fez? Foi Jacó mais uma vez. Certo? Ele foi e trapaceou o tio dele. Cara, quando o tio dele ficou sabendo... Aí o bagulho ficou feio de novo. E aí ele teve que sair mais uma vez fugido. Olha só que vida é essa, velho. Que vida é essa? Uma vida onde alguém chegou para mim, disse que eu era, e eu simplesmente aceitei. E eu comecei a viver de acordo com o que me disseram. E olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Pela segunda vez, fugindo, me escondendo, porque simplesmente eu aceitei o que disseram para mim. Alguém que era do meu lado me falou alguma coisa e eu aceitei. Aceitei o que... Olha que louco. Mas aí a Bíblia continua, né, mano? Aí a Bíblia fala o seguinte, que nessa fugição, ia ser ótimo. Nessa fuga, ele passa por um lugar chamado o Vale de Jaboque. Olha que louco.
Vale de Jaboque. Tem algumas coisas que acontecem na história, mas a gente vai chegar nesse ponto aqui, e a gente precisa chegar nesse ponto. E a Bíblia fala que existia ali, então, um rio que precisava ser atravessado. E aí Jacó, nas espreitas lá, passou a família, passou o gado, passou todo mundo, e ele foi o último. Ele foi o último a passar. O último a apagar a luz. E ele estava lá apagando a luz, ele foi o último. E aí a Bíblia fala o seguinte, que então surgiu um homem. Ei! De repente, mano, o de repente de Deus é absurdo, tio. O de repente de Deus é algo inexplicável. E de repente aparece um homem e aí eles começam a lutar, velho. Começam a brigar. E aí imagina lá, Jacó, o traiçoeiro, ele deve ter pegado areia, jogado no olho, tentado todas essas coisas, sabe? Porque era dele. Era dele. Quantas vezes a gente não faz o mesmo? A gente acredita no que dizem de nós e a gente começa a agir de acordo com aquilo. E aí, velho, a gente assume a característica, a gente assume a identidade de Jacó e a gente trapaceia em tudo e a gente vive algo que a gente não é. E ele estava lá naquela coisa, e pai, briga, até um ponto que a Bíblia vira e fala o seguinte, já estava virando dia, e o cara falou assim, ó, me deixa embora, que já vai virar o dia, mano, já vai amanhecer, me deixa embora. Aí ele fala assim, ó, eu não vou te deixar embora antes que me abençoe. Ei, aí o negócio ficou sério. Aí a Bíblia relata que essa pessoa, esse homem, toca a coxa de Jacó e distende o músculo dele. Olha que louco. A Bíblia relata que esse cara toca a coxa de Jacó e distende o músculo dele. E aí fala o seguinte, como tu chamas? Ei, mano. Ei, deixa eu te perguntar, como é que você se chama? Como é que você tem deixado de ser chamado? O mentiroso? O ladrão? O viciado em pornografia? Qual é o seu nome? Ele vira e ele vai cirurgicamente aonde Jacó tem problemas, que era na identidade dele. Ele fala, ei, quem é você? Qual é o teu nome? É o pilantra? É o enrola todo mundo? É o aquele que não dá para confiar? Quem é você? Qual é o seu nome? E aí ele vira e fala assim, eu sou Jacó. Come on, somebody. Eu sou Jacó. E aí, cara, esse homem, a Bíblia diz que vira para ele. Oh, mano, os caras do telão são embaçados. E aí a Bíblia fala o seguinte, que ele vira e fala assim, ó, de hoje em diante, não mais será chamado Jacó, e sim Israel. Ei, Deus ele te convida para uma mudança de identidade. Deus tem te convidado para um lugar aonde você tem o Criador, o dono e o comprador, e você dá ouvidos a Ele, e você tem a sua identidade realinhada, trazida para o lugar certo, aonde você tem claramente quem você é. E uma vez que tu sabe quem você é, tudo muda, tudo faz sentido. E aí você começa a entender o porquê que as coisas têm acontecido e como têm acontecido. Entenda que depois disso, a Bíblia conta que Israel, então, ele vai na direção do seu irmão. Cara, olha que louco. Aprenda. Que, mano, Deus, Ele não quer simplesmente que a gente apague o nosso passado. Ele quer que você lide com ele. Ele não te livra da tempestade, mas Ele te livra na tempestade. Ele está falando, ei, Jacó, me dá a mão. Porque aquilo que ficou pendente, agora a gente lida com aquilo. Mas não mais como Jacó, e sim como Israel. Vamos lá. Eu vou contigo.
Sabe aquele problema que a gente tem guardado debaixo da cama? Aquele problema que a gente tem guardado naquela aba que a gente coloca como incógnito no nosso navegador? Sabe onde está? Vocês me entenderam. Sabe o que tem lá? Deus está convidando e falando assim: ei, eu quero ir lá com você. Eu quero ir lá com você. Sabe naquela gaveta lá do banheiro onde tem uma blade e você tem usado? Ele está falando assim: ei, eu quero ir lá com você. Eu quero ir lá. Ei, sabe aquela festa que você fala: mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga, e você vai para outro lugar. Ei, ele está falando assim: ei, eu quero visitar esse lugar dentro de você. Eu quero visitar esse lugar onde a sua identidade está meio embaçada. Eu quero visitar esse lugar onde as coisas não foram muito bem resolvidas. Eu quero visitar esse lugar onde você é incerto, onde você tem dúvidas, onde você agiu até hoje de forma errada. Mas ei, dessa vez a gente vai como Israel e não como Jacó. Dessa vez a gente vai diferente. Dessa vez a gente vai sabendo quem nós somos. E se tiver que pagar preço, a gente paga. Mas a gente resolve. Quantos de nós, velho, a gente simplesmente olha para os problemas e a gente simplesmente fala assim, ó. Quantos, cara? Quantos de nós? Sabe? Aquelas coisas mal resolvidas com, às vezes, os nossos pais. Aquelas coisas mal resolvidas dentro de nós. Aqueles relacionamentos que a gente simplesmente... E a gente não resolve. Aquelas atitudes que a gente toma sozinho, sem perguntar, sem se aconselhar, e a gente toma na cabeça e a gente... Deus está te convidando, falando assim: ei, vamos revisitar aquilo ali? Vamos voltar lá? Mas dessa vez como Israel e não como Jacó. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos mudar. Vamos mudar. Porque entenda... Ele quer nos levar para um lugar de maturidade, onde a gente sabe quem nós somos. E sabendo quem nós somos, a gente vai identificar que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, como eu vou chegar amanhã falando assim, ó, eu sou filhão de Deus aqui, eu sou amado por Deus, Deus é meu brother. Só que está um monte de problema lá sem resolver, um monte de coisa. Tem um monte de gente que está, tipo assim, macaca da cara contigo. Um monte de gente que se te vê na rua, corre atrás de você. E aí? Como? Como é que eu afirmo que eu sou filho de Deus com tudo isso que está para trás de mim? Ei, Deus te convida para revisitar tudo que ficou mal resolvido, tudo que ficou pendente, tudo. E falar: ei, a gente vai passar de novo. Eu vou te liberar esse kairós e a gente vai passar de novo. Mas dessa vez a gente vai como Israel e não como Jacó. A gente vai resolver. A gente vai fazer direito. Por quê? Porque agora você sabe quem você é. Você sabe a quem pertence. Você sabe de onde a sua identidade vem. E assim você precisa agir como tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Deus. Cara, olha só. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 22, 31 e 32. Abrir, ligar, chamar no pombo, o que você achar melhor. Mas abre aí. Abre aí e leia. Comigo. Não fique esperando o telão, não. Abre aí. Porque é bom que você vai confirmar que está na sua Bíblia também. Você não vai achar que é mentira. Não, Mateus 22. É isso aí mesmo. 31 e 32, tá? É nóis. Olha só. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quem? Por quê? Se ele teve a identidade dele trocada. Se agora ele era Israel e não mais Jacó, por que então mencionam ele como Jacó? Aí eu te convido a pensar, 2 segundos. 1, 2. Está na parte B. Oi?
Eita, Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você serve a um Deus real, de pessoas reais. Ele quer chegar e falar assim: ei, até hoje você foi Jacó, e eu continuo sendo o seu Deus, e aquilo que era vergonha, agora é seu testemunho. Chega, vamos olhar para trás e falar assim: eu era assim, eu era, mas agora eu mudei. E aquilo que antes me trazia vergonha, hoje é o meu testemunho. Eu era mentiroso, eu mentia para todo mundo, eu falhava, eu pecava, eu fazia isso. Mas ei, já não mais, porque eu conheci um que virou para mim e falou assim: não mais Jacó e sim Israel. Eu era viciado em pornografia, eu me masturbava de dia e de noite, whatever. E ei, eu não sou mais. Então você que tem problema com isso, chega aí, porque eu já passei por isso. Por quê? Porque antes eu era Jacó, mas hoje eu sou Israel. Eu já passei por isso. Antes eu era fútil. Tudo que eu tinha eu torrava com qualquer coisa. Era bolsa, era sapato, era maquiagem, era viagem, era isso, era aquilo. Ei, mas não mais. Hoje eu tenho domínio próprio, eu me controlo. Por quê? Porque antes eu era Jacó, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não, not today, Satan, not today, hoje não, hoje eu sou Israel e não mais Jacó. Eu preciso então entender que Deus, Ele não apenas quer mudar a minha identidade, mas Ele quer tratar ela. Jesus. Deus, Ele não quer simplesmente esquecer o seu passado. Ele esquece o pecado. Você pode caçar aí na Bíblia, mas passado Ele nunca falou que esqueceria. Do seu pecado já não me lembro mais. Ó, by the way aí, ó. Aqueles que dizem que Deus faz tudo. Uma coisa que Ele não faz. Hein? Ele não se lembra do teu passado. Do seu pecado, perdão. Mas o teu passado, Ele quer processar ele contigo. Ele quer passar através dele contigo. Para que então você tenha a sua identidade tratada. Amém? Nesse instante eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui entenderam que, Deus, Ele é o único capaz de nos dar uma identidade e uma identidade sarada. Digam amém. Amém. Aleluia, aleluias, aleluia. Eu falo aleluias, mas amém. É isso aí, aleluia. Deus, Ele é bom o tempo todo Deus é bom. E Ele quer nos dar uma identidade nova. Ele quer nos tratar.